Amigos do cooperativismo, muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Momento Coamo e hoje é a edição 156, toda terça-feira, o encontro marcado da comunicação Coamo para você cooperado, para você funcionário e para você da comunidade. Estamos na semana da terceira regional da Copa Coamo. Nesse sábado, dia 24, a bola vai rolar e vai subir nos campos do futebol suíço e do vôlei em Toledo, São Pedro do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Tupanci, Juranda e Goiorê. Parabéns a vocês cooperados aí de toda essa regional que vão participar neste sábado agora do maior evento esportivo rural do Brasil. Muito bem, começaram as reuniões de campo do segundo semestre e a diretoria está indo a campo para conversar com você cooperado, para levar informações. E o nosso convidado hoje é o idealizador e presidente do Conselho de Administração da Coamo, Dr. Haroldo Galassini. Dr. Haroldo, a Coamo completa 55 anos em novembro e desde quando o senhor idealizou, o senhor teve sempre muito forte isso, estar ao lado do cooperado, conversar com os cooperados e levar essa participação. E agora chegou a hora, os cooperados começaram a participar hoje das reuniões de campo e é um propósito do senhor e de toda a diretoria, né? Esse é um trabalho que a gente iniciou, que eu digo, 2 anos antes da Coamo, né? Preparar o cooperado para a formação de uma cooperativa, que aconteceu em 28 de novembro de 70, e de lá para cá, todos os anos, nós fizemos reuniões em toda a área de ação da Coamo com os cooperados. E isso continua, né? E com a diretoria executiva, né? Preparando o cooperado aí para os trabalhos da Coamo, com a participação do Conselho Diretor, através da minha pessoa, e que é um trabalho grande de conscientização do quadro social para a participação dele de 100% das atividades na sua cooperativa. É assim que a cooperativa vai para frente e apresenta um bom trabalho e um bom resultado para o quadro social. Essa informação, doutor Haroldo, mostrando tendência de mercado, mostrando custo de produção, mostrando tudo isso aí, é um grande trabalho que a Coamo faz para os cooperados que sozinho talvez não tivessem acesso a tudo isso, né? Vamos dizer assim, sozinho muitos não estariam mais na atividade. Porque nós vemos aí uma cooperativa grande, né? Ficou grande pela participação do quadro social, mas que a maioria dos associados, a média é de 50, 70 hectares aí, a maioria dos cooperados, né? E tem naturalmente os maiores, mas o percentual é menor. Então essa participação desde o pequeno, médio e grande, tendo um atendimento igualitário para todos, é uma coisa muito importante. Quem poderia pensar que um agricultor de 5, 10, 15 alqueires podia estar fretando um navio para entregar a sua produção na Europa e na China? Isso nem se podia imaginar uma coisa dessa. Estamos fazendo. E dentro desse navio tem coisa de que tem 5 alqueires, tem coisa que tem 1000 alqueires, enfim, tem todos os produtores ali. Então é um trabalho grande. Também na aquisição dos insumos, né? Se ele tivesse ele comprando, será que ele teria crédito? Será que ele estaria na atividade agrícola ainda? Aqui não, aqui ele tem todo o apoio, né? Se tiver frustração de safra, tem tido um apoio também. Então, é uma cooperativa que é sua e você participando da atividade dela, vamos dizer, em 100% das atividades, é uma coisa que dá credibilidade à cooperativa, credibilidade dos associados na sua cooperativa, e a gente vê que essa participação é cada vez maior, porque é o sistema que funciona, a cooperativa de produção com o quadro social, onde nós temos tudo, desde fornecimento de peças, máquinas, a entrega da produção, a industrialização dos produtos da Coamo, né, dos cooperados da Coamo, que hoje está em todos os estados do Brasil e alguns países da América Latina. Produto acabado, né, a farinha Coamo, óleo Coamo, margarina, enfim, é uma coisa importante. E o cooperado participa do resultado de tudo isso. Doutor Haroldo, falando em movimento, a agricultura não para, a Coamo também não. Como é que o senhor avalia o recebimento da safra 2024-25, encerrada há poucas semanas? Bom, nós tivemos
problemas climáticos, né? Então, já desde a safra de 23, 24, da soja, pelo menos, tivemos problema. Tivemos problema na safra de milho de 2024, milho segunda safra. Que hoje se fala em milho segunda safra porque a primeira safra é muito pequena. Hoje, verão, o cooperado quer plantar soja. Planta um pouco de milho, mais aqueles que têm silagem, coisas assim. Então, a segunda safra é grande. Essa ficou prejudicada, e sempre pela seca. E aí nós temos a safra de 24 e 25, perdemos na soja. Teve cooperado que produziu de 50 sacos por alqueire até 200 sacos por alqueire. E isso fez com que os cooperados fossem se descapitalizando. Esse milho, que agora está bonito porque choveu, ele ficou muito prejudicado pelas secas, pela seca que houve, e tem aí um grande número de acionamentos de seguro, né, para prevenção. Como choveu, melhorou, então nós não temos a certeza da produtividade. Porque tem milho que pegou seca, estava fecundando, né, a espiga, e ela não vai formar direito porque não fecundou por causa da seca. Então vai ter lá um sabugo, né, com a metade grão, metade não fecundou. Então tudo isso nós vamos saber na colheita, mas nesse período de perdas o cooperado se descapitalizou bem. Então nós tivemos uma venda do cooperado de safras anteriores que ele estava armazenando, porque sempre digo que o cooperado faz a poupança dele principal, produto, deixa armazenado ali na cooperativa e tudo mais. Vendeu bastante dessa venda das safras antecipada. Isso, de um lado, é ruim, porque o cooperado tem que vender porque ele descapitalizou, mas do outro lado nós vamos ter aí o recebimento da safra de milho, que está agora produzindo. Temos aí uma previsão de mais de 60 milhões de sacas, que vamos receber sem maiores problemas. Mas é bom o cooperado ficar consciente, porque receber soja é uma coisa mais simplificada. O milho já tem mais problemas de secagem, problema de impureza, né? E, de repente, pode demorar um pouco, pode dar alguma fila, mas estamos preparados para receber toda a safra. Inclusive, onde não tem capacidade, temos agora já o recurso do silo bag, né? Que principalmente Mato Grosso usa muito. Então, será uma grande safra, com certeza. Nós vamos ter o início da colheita agora, mais uns dias, né? Mas é uma coisa que a gente espera receber realmente uma grande safra. E então tivemos problemas nesses 2 anos aí de seca e também de queda de preço, uma frustração de preço, que ele veio vindo, né? Chegou naquele auge lá de 200, 2, 3 anos atrás, no caso da soja, e veio vindo até esses preços atuais, que é baixo. Quem já recebeu 130, 140, 170, até R$200, agora recebe em torno de 116, né? Chegou a 114, o saco de soja eu estou falando. E o milho também chegou a receber 70 e pouco, chegou até 100 já há um período, mas agora está 53. Então isso tira a margem do cooperado. Pode até pagar o custo, mas a margem de lucro fica pequena. Então esse é o problema, mas isso, a agricultura sempre foi assim, né? Tem momentos bons, momentos ruins, e nós estamos aí para atender todo o quadro social. Isso a gente vê também pela Crédito Coamo aí, uma dificuldade grande do cooperado liquidar os custeios lá. E é importante que o cooperado se dedique a não ficar devendo, porque ficar devendo é pagar mais juros. E isso é complicado. E o governo não lançou ainda um plano, né, que pudesse ter um juro mais adequado, mais tipo juro agrícola e para o produtor que teve frustração de safra. O que o governo falou um pouco foi para atender o Rio Grande, mas ainda não atendeu, né, que por causa da enchente, que ele vai fazer lá uma prorrogação de dívida lá, quem tiver problema, e também recursos para a agricultura familiar, que vai ter problema de pagar a conta.
Mas o agricultor como um todo, que é muito problema, ainda não teve uma decisão. Estamos trabalhando através da OCEPAR e OCB para que o governo faça isso. E o último plano que ele fez de ajuda ao produtor foi em 95. Mas como a agricultura é o maior poder econômico que o país tem em relação à indústria e comércio, então o governo tem que prestigiar a agricultura para os produtores poderem produzir, né, e poder dar ao país essa importância grande que ele tem hoje na agricultura, né, através do mercado interno e exportação, né. Hoje é um grande produtor mundial aí que atende a alimentação do mundo aí com um grande volume. Então, esperamos que o governo pense nisso e permita que a gente possa atender esse quadro social que está com problema de capitalização. Troda, falando nesse apoio da Coamo, encerrado o plano Coamo de fornecimento de insumos para a próxima safra. A participação, a adesão dos cooperados e os resultados, as condições foram positivas? Olha, o plano nosso, pelo que eu tenho conhecimento aí, foi um plano, vamos dizer assim, o único plano que teve assim um sucesso total. Tivemos bons preços, né? E o cooperado sentiu isso e adquiriu, tivemos aí uma participação muito grande, atingimos a meta, né, de 5 bilhões e 100 e poucos milhões, que era a meta, atingimos 5 bilhões e 200 e poucos milhões, né, então passou 100% da previsão e isso é muito bom. E nós vimos muitos cooperados que antes, né, às vezes não compravam e tudo mais, né? E ficava pesquisando o preço para depois comprar. Esse ano o pessoal definiu e foi muito bom porque depois de definir os preços aí, agora acabou o plano, né? Vai ter aí para complementar aqueles caras para trás, mas na verdade quem fez no começo pegou um preço melhor, né? Depois eu estou tendo alguma alta, mas não muita. Mas o importante é que o cooperado está preparado para plantar a safra 25-26. Tem uma preocupação nossa do cooperado, que ele fez o pedido, né, que vence lá, eu acho que 1º de 12, só que ele tem que pagar. Então ele tem que buscar o financiamento e pagar os insumos. Né, porque tem gente que fica aí, faz prazo de safra, depois faz financiamento, paga outras dívidas, e isso fica ruim porque ele fica devendo 2 custeios. E o plantio, a colheita, não paga 2 custeios, tá? Então é bom o cooperado ter esse cuidado, recebe o financiamento, paga os insumos. Se precisar de capital de giro, alguma coisa aí, temos a Crédito Coamo que atende, né? E a Coamo analisa cada caso também, porque nós sempre vamos em busca da solução dos problemas econômicos do cooperado. Mas ele não pode ter 2 financiamentos para um custeio. Isso é uma coisa que é perigoso para o cooperado, dele ficar descapitalizado e vai ter que vender um bem para poder depois pagar o juro que acaba ficando caro o seu custeio. Então vai muito bem, só que agora já o governo solta aí, tem dinheiro do plano velho a 12%, a 8%, e também para mini e pequenos produtores, né? Que dá para fazer do plano velho, tem que ter limite. E os cooperados que atingiram os limites do plano de 24 e 25, ele tem que esperar julho que o governo vai soltar o plano 25 e 26. Não se tem noção ainda do juro, mas pelo que falam, pela Selic aí, né, nós vamos ter aí uns 2%, mas não tem nenhuma noção. A mais dos 12% no caso do grande, né, ou do 8% no caso do médio. Então isso pode subir um pouco, mas assim, através da OCEPAR e OCB, estão pedindo volume de recursos que dê para os cooperados financiar todo o plantio, né? O que não é sempre verdade, né? Não se atinge. Mas o objetivo é esse, atender a necessidade econômica de todo o quadro social. Muito bem, Trudo, para terminar. Então, faço o convite para os cooperados, são 21 encontros até 3 de julho com as reuniões de campo, cada um na sua região, né? Isso. Para poder ouvir essas informações da diretoria. Então, já terminamos, aliás, já estamos iniciando as reuniões de campo. O cooperado está sendo convidado, ele deve ir no seu entreposto de acerto de contas, saber o horário, o dia e o horário, né?
E nós vamos iniciar, ou já iniciamos, as reuniões. E é uma reunião mais ou menos sempre de 1h30, 2 horas, né, onde se faz uma análise do cooperativismo em si, das normas do cooperativismo, depois uma análise da situação da Coamo, né, do atendimento ao quadro social, através do presidente executivo, e depois temos aí uma análise da parte do custo de produção, né, da diretoria de assistência técnica, e que vai trazer todos os detalhes, e depois uma análise de todo o serviço prestado pela Crédito Coamo. A Crédito Coamo presta um grande serviço para o quadro social e é importante que o cooperado financie na Crédito Coamo. Não fique devendo, vamos dizer, na Coamo, procurando prazo de safra, onde às vezes o juro é até maior, mas a Crédito Coamo tem capital de giro, tem volume para atender toda a necessidade do quadro social. Muito bem, muito obrigado, doutor Haroldo Galassini, do nosso Momento Coamo. A gente volta na semana que vem. Coamo, a vida é a gente que transforma. Até lá.